21 de agosto, nós continuamos com as profecias da Beata Catarina de Racconigi. Ela viu novamente extasiada no espírito, levada a uma igreja cujas paredes eram vestidas de preto, e ela se viu vestida de preto, impressionada por não ter suas próprias roupas. Viu-se aproximar dela a Virgem Maria, que aproximando-se, sentou-se e lhe disse assim: Não te espantes, filha, por veres a igreja velada nesta cor negra. Isto é feito para os pecados daqueles que a governam, pelos quais o povo se afasta do serviço de Deus. Eles não estimam o sangue do meu filho, não agradecendo a ele nem confiando nele, mas seguindo seus próprios prazeres. Você também está vestida de preto, porque com grande tristeza de espírito você se cansará ao ver as tribulações que Deus quer enviar sobre sua igreja deformada. Certo? Então vamos lá de novo, pedacinho por pedacinho. Ela se viu então numa igreja, levada dentro de uma igreja, onde as paredes estavam de preto. Ela estava vestida de preto, não com as próprias roupas dela, mas com roupas pretas. E Nossa Senhora então disse: Não te espantes, filha, por veres a igreja vestida, velada nessa cor negra. Isto é feito para os pecados daqueles que a governam, por causa dos pecados daqueles que a governam, pelos quais o povo se afasta do serviço de Deus. Não foi isso que aconteceu? Não é isso que está acontecendo? Faz tempo já? Não é isso? Essa gente se arrogou ser igreja do Vaticano II, que não tem nada a ver, porque São Bento XVI esteve lá também, e a história que ele conta é muito diferente do que essa gente diz que é. Eles fazem todos os absurdos, todos os erros, todos os abusos em nome do Vaticano II. Um monte de gente que nunca leu os documentos do Vaticano II diz: Está vendo? É o Vaticano II, aceita o Vaticano II, vem para cá para ser de vacantes, certo? E aí, então, o Papa Bento XVI, São Bento XVI, a última palestra que ele deu, o último discurso que ele fez para os seminaristas e padres de Roma, encheu o auditório lá, foi falando o Vaticano II que eu vi, lá de dentro, ele estava lá dentro, ele viu, ele participou do processo, ele disse que não é nada disso que dizem que foi. Não tem nada a ver, tem dois Vaticanos II, da mídia e dessa igreja apóstata cismática que nós estamos vendo aí, e o que realmente foi, que não tinha nada a ver com o peixe, não era nada daquilo que dizem que foi, certo? Então é isso, e essas pessoas então trabalham para afastar os fiéis. Muita paróquia aí fica, olha, eu até diria todas, as que eu conheci pelo menos eu posso afirmar, ficam os puxinhas. Fica aquelas pessoas que não estão lá exatamente por causa da igreja. Alguns estão lá por causa de dinheiro, é isso mesmo, eles ganham para estar lá. Outros porque estão arrochando mesmo. Você veja que nós conhecemos uma paróquia que tinha mudado de padre, o povo odiava o padre, mas odiava, não é o povo. Muita gente ali, justamente das pastorais e os coordenadores de comunidade rurais, odiavam esse padre. E a gente chegou na cidade e falou: mas por que isso está acontecendo? E a gente foi assistir a missa com ele, né? E uma pessoa muito boa. Inclusive, ele rezava a alma de Cristo depois da comunhão. Sabe a alma de Cristo? 300 dias de indulgência cada vez que você reza e 7 anos depois da comunhão. Falhou porque não falou isso para nós, né? Mas pelo menos rezava a alma de Cristo depois da comunhão. Depois uma moça lá começou a tocar e cantar justamente a alma de Cristo também depois da comunhão. Muito lindo, né? Esse padre era uma pessoa assim que ele fazia confissão de terça a sexta, ele tinha horário, segunda é dia de folga do clero, né? Mas de terça a sexta ele estava lá, se ele não tivesse de manhã à tarde, estava ele no horário, o vigário no outro horário, tinha confissão todo dia. E aí ele percebeu o seguinte, que tinha um pessoal que simplesmente não conseguia fazer a confissão no horário comercial, manhã e tarde, trabalho o dia inteiro. Ele falou assim: eu vou abrir um horário para vocês conseguirem fazer confissão, fica tranquilo, tá? E não era moço não, Jânio, também não era velhão, era meia idade. Ele falou assim: olha, fica tranquilo, eu vou abrir para vocês sexta-feira, depois da missa das 7 da noite. Eu estou aí para fazer confissão. Com aqueles que não, aqueles que não podem fazer durante o dia. Dava uma fila de gente, tá certo? Era odiado, mas por quê? Porque quando ele chegou, ele percebeu a maracutaia. Essa turminha que estava, e muitos, né, que estavam ali nas coordenações de comunidade, de bairro,
e rural também, esse pessoalzinho fazia festa e eles sentavam no caixa. Então é um para a igreja, dois para mim, um para a igreja, dois para mim. Ele chegou e falou, perguntaram, e as festas? Não, vou continuar fazendo festa do mesmo jeito, só que o caixa vai ser da minha equipe. Então ele pegava a turminha da diocese, da paróquia, ele pegava uma turminha da paróquia e levava lá de confiança para tomar conta do caixa. Daí aumentou a arrecadação, eles estavam roubando. Aí odiavam o indivíduo. Você está entendendo? Esse aí é um exemplo bom que eu posso te dar, mas o resto não tem exemplos bons assim para te dar, para não dizer que era todo mundo. Depois, infelizmente, Francisco é nosso rei e aí está excomungado também, infelizmente. Mas a gente não via isso muito comumente, não. A gente via era realmente a pessoa se cercar de puxinhas e não exatamente de gente com espiritualidade. E quando você chegava com gás, querendo realmente ajudar a igreja, porque o Senhor estava chamando, bom, faziam todos os esquemas possíveis para você não ficar. E a gente só queria ajudar o Senhor, né? Até tocar, eu toquei de graça. Depois descobri que músico ganha para tocar na missa. Eu não sabia, mas também não iria por dinheiro. Eu fui por Deus, não fui para ganhar. Certo? Então, meus irmãos, é isso. Esse agente aí com um papinho de política, fechando a igreja na cara de todo mundo, a porta da igreja na cara de todo mundo. O fato é, muita gente não voltou e não vai voltar. E agora eles estão regimentando exércitos de pessoas aí para ficar assediando os outros para voltar para a igreja. E não está dando certo, porque simplesmente o fenômeno aí é nacional, mundial, na verdade. As igrejas estão ficando vazias. Depois da pandemia, depois que eles fecharam a igreja, eles provaram para as pessoas que ninguém precisa da igreja deles. Então pronto, o resultado é esse daí. Mais aquelas assim, homilias fajutas, frajolas, um monte de gente não sabe nem falar direito, simplesmente não explica nada com coisa nenhuma, uma má vontade. Você tem uns aí que você olha e fala assim, por que você não muda de profissão? Tá na cara que você se odeia por estar aqui, né? Certo? Isso aí como profissão não deu certo. É assim, ser padre, ser sacerdote não era para ser profissão, era para ser vocação, mas tem gente que encara como profissão. E aí é aquele negócio, né? Simplesmente tá descontente, saia, deixa a igreja do Senhor para quem tem vocação e cai fora. Né? Mas fica ali sugando o máximo que pode até o final, até matar. É aquele parasita que fica sugando o hospedeiro até a morte do hospedeiro. Daí ele morre de fome também. Mas enfim, primeiro vamos matar o hospedeiro. Né? Acho que nunca vai acabar e está acabando. Vamos lá então. Eles não estimam o sangue do meu filho, não agradecendo a ele, nem confiando a ele, mas seguindo os seus próprios prazeres, como tem. Como tem escândalo aí de padres, entre aspas, sexuais, com mulher, com homem, como tem escândalo, prazeres, aí tem um que nós conhecemos que a vida dele era falar de vinho, ele queria que a gente assinasse um clube de vinho que eu nunca soube que existia, só fiquei sabendo porque ele falou, eu não saberia nunca, né? Um clube de vinho que ele assinava era caro para chuchu o negócio, para recebia 3 garrafas de vinho por mês, uma diferente da outra e não sei o que, só isso, e festas, e baladas, badaladas aí, enfim, jantares, a pessoa vive para ser adulada, vê bem se tem alguma coisa a ver com o Cristo. Nada, nada a ver. Tem nada a ver com Jesus que andava e ia a pé debaixo de sol escaldante, no meio da poeira, cidade em cidade, teve cidade que expulsou o Senhor, um monte de gente que não acreditou, e o Senhor lá curando, pregando, fazendo milagres, ajudando quem precisava, que pedia, mas até a pessoa nem pedia, ele ajudava a si mesmo, porque tinha compaixão. Tem nada a ver, né? Se nós que somos cristãos, católicos, apostólicos, romanos, aí fiéis, leigos, já somos para ser novos cristos no mundo, calcula uma pessoa que diz que é ordenada, diz que é, porque eu duvido da maioria deles. Para mim, a maioria deles, a ordenação foi inválida, porque se a pessoa não tem vocação e está entrando na igreja tão e tão somente por interesse, até para destruir, parasitar, verter o dinheiro da igreja, mas não tem nada a ver com ser padre de verdade, ser sacerdote, trabalhar para o povo, servir as pessoas, os fiéis, cuidar do rebanho, então ela já entrou de má intenção, sem contar aqueles que são comunistas e nem fé não tinham, né? E sem contar aqueles que foram ordenados por bispos comunistas que estão excomungados, portanto não pode ordenar ninguém, só se for na igrejinha da Pachamama, aqui não pode, na igreja verdadeira não pode. Então eu desconfio, eu vou falar para vocês, tirando esse único exemplo que eu dei para vocês, eu não conheço o outro que eu posso dar de exemplo, que a gente conhece padre aos montes. Nossa, a gente conhece padre e bispo, vocês não têm ideia. A gente conhece muito padre e bispo por causa do programa de TV que a gente teve, né? Nossa, como a gente conhece. E, no entanto, né, entrevistamos vários lá dentro da reunião do CNBB, lá inclusive de Aparecida.
E, no entanto, eu vou dizer para vocês, consegui citar um exemplo para vocês. Um. No mais, vou te contar um negócio, é uma tragédia. E mesmo esse um escolheu o lado errado, escolheu ficar do lado de Bergoglio, né? Devia simplesmente ter dito, bom, é o seguinte, ele não é papa e eu vou começar a denunciar isso daqui. Mas aí a pessoa na hora H vê o seu próprio bolso, vê a sua própria conveniência e não a conveniência da igreja, dos fiéis do Senhor e da salvação. Infelizmente, fraquejou aí, fez tanta coisa boa lá, mas fraquejou aí, né? Você também está vestida de preto, porque com grande tristeza de espírito você se cansará ao ver as tribulações que Deus quer enviar sobre sua igreja deformada. Dá licença um pouquinho, ela está no século XVI, tá? Ela morreu em 1574. Ela está tendo essas visões a partir de 1517. É já século XVI, é o século do Lutero. Vai aparecer o Lutero aí, igreja protestante, vai aparecer o Calvino, vai ser uma desgraça para a humanidade, para os cristãos nem se fala. Certo? A partir daí o ataque contra a igreja se torna assim direcionado, maciço. As forças ocultas vão se unindo contra a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e você às vezes vê aí o Santo Padre Leão XIII falando, você vê lá o Pio X, o Pio IX falando, você lê umas encíclicas que você fala, se você não sabe o que está acontecendo, você fica espantado, nossa, por que ele está falando isso? Uia! Você até parece que está exagerando, né? No primeiro momento, se está desavisado, não sabe o que estava acontecendo, você fica até achando que ele está exagerando. Não é. Eles já estão combatendo a invasão da igreja lá atrás. Porque a igreja não foi invadida na semana passada e nem há 13 anos atrás, 10 anos. É muito mais do que isso. Né? São 2 séculos, pelo menos, de invasão por baixo. Agora, você está vendo lá falando isso aqui no século XVI. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor vai enviar tribulações sobre a sua igreja deformada. A igreja já está deformada mais que isso. Agora, só na hora que derem braços e abraços com o anticristo e forem todos para a marca da besta. Quem sobrar dessa gente vai levar o povo para a marca da besta. Certeza. Vai levar para o anticristo, vai levar para a besta. E para dar o exemplo, vão ser os primeiros que vão ter a marca da besta, na testa ou na mão. E o resto vai da valsa. Quem está lá na vida mansa, na maré mansa, quem está na falsa igreja porque é mais confortável, né? Quem está, olha, hoje nós acabamos de concluir uma coisa muito séria. Quem está procurando igreja confortável também é bergoliano. Porque assim, tem o bergoliano militante, aquele que realmente está querendo destruir a igreja, e tem essa outra turminha. Tem o pessoal que está lá procurando Jesus, está enganado. Mas tem uma turma aí que está procurando a igreja confortável. Eles querem a igreja do Bergoglio, eles aprovam a igreja bergoliana. Eles já são bergolianos também. Por isso, então, defendem. Olha que eu fui procurar uma contadora uns tempos atrás aí para a nossa paróquia. Nós temos contadora agora, né? E fui procurar uma contadora e ela começou a fazer pergunta. Mas como assim? Por que uma comunidade? Mas como assim? Uma paróquia? O senhor é padre? Bom, ela começou a perguntar, quem pergunta quer saber, né? E a gente, então, comecei a falar. E comecei a falar. A mulher foi ficando primeiro sobre o impacto. E depois chegou uma hora que ela falou que, mas eu vou lá assim mesmo. Depois eu ligo para o senhor que eu não sei fazer esse negócio de igreja, faz tempo que eu não faço, eu vou dar uma pesquisada, nunca mais ligou. Eu já arrumei outro contador, está com o contrato já fechado, está fazendo contabilidade certinho para nós, e ela simplesmente, mas o que é? Bergoliana. Então, tem um pessoalzinho hoje que está sendo arregimentado para trazer pessoas de volta para a igreja bergoliana, até sob mesmo a ameaça que, se não for assim, a igreja está dando prejuízo e o bispo falou que vai fechar, certeza. Essa a gente já tinha escutado antes também. Então, o resultado da história, essa gente, por interesse próprio, para continuar na igreja confortável e ser confortável que é perto da casa, resolve então fazer campanha e resolve vestir ali a armadura de Bergoglio, né, para trazer as pessoas para o erro que eles estão. E não adianta você falar, eu quis mostrar o vídeo para ela da consagração da Pachamama, não quis ver. Eu estou meio ocupada agora, a minha mãe, ela vai ligar para mim buscar meu filho, sabe? Então não vai dar tempo, acho que a gente vai ser interrompido já, daqui a pouquinho. Então não quer ver, não veja, né? Falei para ela do grupo que nós temos no Telegram, entra na igreja falsa. Lá está pelo menos uma meia dúzia de vídeos que resume muito bem a heresia do indivíduo. A lei da cruz, o fracasso de Deus. Bergolianos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, as tribulações já estão vindo, essa igreja vai falir, está falindo já, como previu, como profetizou São Bento XVI em 1969,
e simplesmente esse pessoal todo que estava tão preocupado com as benesses vão perder emprego, vão perder a boquinha e ainda por cima vão se juntar com o anticristo para ser sacerdote da besta. E aí nós vamos ver sacerdote de quem eles realmente foram esse tempo todo. Nunca foi do Senhor e sempre foi do demônio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Achou que eu fui muito drástico agora? Não é. Não é, porque o Senhor fala que quem não está comigo está contra mim. Acabou. Quem não está no caminho de Deus está no caminho do diabo. Se eles não estão no caminho de Deus, qual o caminho que eles escolheram?